Esse final de semana eu fiz um hangout com o Sociedade Primitiva, no qual nós discutimos vários assuntos, só que um ponto que nós batemos bastante nessa tecla foi que no relacionamento moderno, seja ele casamento ou seja namoro, o homem ele não pode ter expectativa nenhuma. Ele não pode ter nenhuma expectativa da mulher, seja de comportamento, seja de histórico, nada. Ele não pode exigir nada da mulher e ele não pode esperar que a mulher faça nada por ele. Nenhum tipo de contribuição na vida do homem, tornar a vida dele mais fácil ou até mesmo ser agradável. E em contrapartida, a mulher ela espera mundos e fundos do homem. Na verdade, se for pegar as últimas 5 décadas por aí, a quantidade de exigências femininas só cresceu. É aquele detalhe da hipergamia desenfreada. Quer dizer, elas criticam os papéis de gênero, quer dizer, o homem não pode ter expectativa da mulher, de juventude, de fertilidade, de um histórico menor de parceiros anteriores, de casar enquanto ainda é jovem. O homem não pode ter nenhuma expectativa da mulher, nem exigir nenhum papel de gênero dela. Esses papéis de gênero poderia ser aquela parte de focar mais nos serviços da casa, entendeu? Tornar a vida do homem mais tranquila, mais agradável dentro de casa para ele poder sair para a rua, trabalhar em paz e fazer o máximo de dinheiro possível. Então o papel de gênero dela, da mulher, está totalmente abolido e o homem não tem o direito de exigir. Porém, em contrapartida, o papel de gênero masculino ele é exigido pelas mulheres até hoje. Porque por mais que elas digam que elas querem igualdade e tudo mais, presta atenção nos casais que tu vê à tua volta, na tua vida pessoal, analisa eles a fundo e vê quem dos dois do casal geralmente tem mais dinheiro, mais recursos um do outro. Na maioria esmagadora dos casos, é o homem que vai ter mais recursos. A casa, mesmo que esteja no nome do casal, vai ter sido adquirida em grande parte pelo homem, o carro também, e por aí vai. Então esse papo de igualdade é só besteira. A mulher ela quer se relacionar com um cara que está acima dela. Na verdade, a minha opinião é que para tu atrair uma mulher e manter ela, tu tem que estar acima dela e ela tem que depender financeiramente e fisicamente de ti. Parcialmente ou totalmente. O que eu quero dizer com isso? Uma dependência total seria aquela mulher que basicamente é dona de casa e o homem paga tudo. A parcial é aquela que ela paga algumas contas da casa e tal, só que a maioria esmagadora é paga pelo homem. Então veja bem, papel de gênero feminino totalmente abolido, o homem não pode ter nenhuma expectativa nem exigir nada em troca. O papel de gênero masculino é exigido até hoje. E o cara que não tiver disposto a cumprir esse papel de gênero masculino, ele é um fraco, ele é um desonrado, ele não é um homem de verdade. Veja só que engraçado, a mulher ela pode tentar definir o que é um homem de verdade, mas um homem não pode ter direito de definir o que é uma mulher de verdade. Compreende? E é engraçado como as coisas acontecem ao mesmo tempo, porque da mesma forma que tem aquele pessoal, porque as mulheres elas ficam defendendo esse papel de gênero masculino até hoje, apesar de falarem da boca pra fora que querem igualdade, só que daí tu tem também os tradicons, os tradicucks, os conservadores, que eles também defendem o papel de gênero masculino, porque isso é investimento de ego, é a validação social que eles têm, certo? A imagem pública deles depende disso e eles não querem abrir mão dessa imagem pública. E daí no caso tu tem homens também defendendo esse papel de gênero. E por mais que até esses caras conservadores, tradicionalistas, eles têm uma expectativa ou algumas expectativas maiores das mulheres em comparação com os caras que não são conservadores ou até mesmo os caras de esquerda, os feministas, né? Porque o feminista ele está disposto a se relacionar com uma mulher acima de 30, mãe solteira e se duvidar até se casar com ela e deixar a esposa ter um namorado, compreende? Mas daí o conservador ele ainda tem algumas expectativas de que a mulher ela vai se tornar dona de casa, talvez não no começo do casamento, mas mais pra frente, e ele é aquele boi de carga que se sente orgulhoso de estar sustentando a mulher. Mas veja bem, ele está oferecendo esse papel masculino para a mulher, só que ele não está exigindo o papel feminino total, o de antigamente, ou está exigindo só em partes. Hoje eu vi um post no Twitter que eu até comentei, eu respondi, coloquei o print na minha aba de comunidade do canal, que era um desses tradicionalistas, esses conservadores metidos a Red Pill que tem nos Estados Unidos,
Que daí na frase dele ele dizia o seguinte, ele dizia aquela frase que eles absorveram do Third Flying Monkey, que é um MGTOW, dizendo que responsabilidade sem autoridade é escravidão. Resumindo, o homem ter esse papel de gênero masculino de ter que sustentar a mulher, mas não ter autoridade sobre a mulher, é escravidão. Ok, essa lição ele aprendeu. Só que olha o que esse conservador escreveu logo em seguida. Ele escreveu que um homem de respeito, um homem que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não honre ele. Reparem no termo que ele usou, honre. Ok, isso é no mínimo respeito. Então ótimo, para as conservadias, para as mulheres de direita, entre aspas, isso está ótimo. Por quê? A mulher de esquerda ela não está disposta a honrar ou respeitar o homem com quem ela se relaciona. Aliás, ela acha que ela tem o direito de desrespeitar. Não controlar as próprias emoções, ficar fazendo drama, levantando voz, batendo boca pro cara e tudo mais. A mulher de direita ela está disposta a respeitar o cara e ser agradável. Compreende? Mas ao mesmo tempo ela está exigindo o papel de gênero masculino de protetor e provedor. Só que até mesmo a mulher de direita, isso é outra coisa que eu vi num artigo do final de semana, que era das feministas de direita, as próprias feministas de direita elas exigem um cara que tenha mais dinheiro que ela, que vá ser o protetor e provedor, mas elas não querem que esses caras exijam que elas se casem cedo, que elas não tenham filhos de outros relacionamentos, ou seja, não sejam mães solteiras, que elas não tenham DSTs, que elas não tenham um histórico muito extenso de parceiros anteriores. Elas mesmas desrespeitam os homens de direita e fazem pouco caso deles, meio que chamando eles de punheteiros e dizendo que eles têm expectativas irreais. Então, vê a cruz que o conservador, que o cara tradicionalista, conservador escolheu para carregar. Eles ficam colocando as mulheres no pedestal, defendendo os direitos femininos, se dispondo a defender essa execução de papel de gênero masculino, sem exigir o papel de gênero feminino, e quando eles exigem o papel de gênero feminino das conservadias, das mulheres de direita, essas mulheres zoam deles e fazem pouco caso deles, quer dizer, não respeitam e não honram. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aquela parte do cara proteger e prover para a mulher, ela em troca honrar, isso é besteira. Porque veja bem, ele está cumprindo o papel masculino dele, a mulher não está cumprindo dela. E daí na resposta do Twitter eu coloquei ali uma resposta corrigindo o que o cara tinha dito. Um homem de respeito, um homem de valor, que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não sirva e obedeça a ele. Reparem, honrar virou servir e obedecer. Daí vão falar, mas Raccoon, tu é conservador, tu é tradicionalista, tu é muito machista. Não. Isso é patriarcado. E eu vou dizer agora por que a mulher moderna está se comportando que nem uma retardada quando ela só exige do homem, só suga, sem oferecer nada em troca, fica criando drama, dando estresse, dando dor de cabeça na vida desse homem com quem ela está se relacionando. Por que ela está sendo imbecil? E por que ela tem que servir e ela tem que obedecer? Vamos lá, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. A mulher, no final das contas, ela só quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. Isso não é só verdade Red Pill, eu já testei na minha vida pessoal. Toda mulher quer que o homem provenha para ela, subsidie o estilo de vida dela. Parcialmente ou totalmente. Totalmente vai ser aquela mulher que está disposta a abandonar a carreira e os estudos e se tornar uma dona de casa e ficar sendo sustentada pelo homem. E daí ela vai fazer uns agradozinhos, honrar ele, né? Honrar entre aspas, mas se duvidar não vai ser aquela mulher que obedece e serve o homem. Direto, assim, constantemente. Quer dizer, o cara vai trabalhar todo dia e tem algumas tarefas dentro de casa que a mulher vai fazer para facilitar a vida dele. Porque ela vai sair beneficiada pelo trabalho dele também. Não. Essas daí, conservadias, essas de direita, elas vão honrar e de vez em quando fazer um agradinho. Se duvidar, vão usar o dinheiro do marido para ficar comprando comida pronta no mercado. Não vão nem se coçar para cozinhar para ele. E daí nós temos essa questão que a mulher ela quer se relacionar com um cara que esteja acima dela. Ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente, se ela está disposta a ser uma dona de casa, ou parcialmente. Parcialmente a modernete, que não necessariamente é de direita, entre aspas, ou conservadia, ela pode ser uma guria meio centro, isentona, ou pode até ser uma guria feminista de esquerda. O que eu quero dizer com isso? Vai ser aquela mulher que não vai respeitar o marido, vai ficar bocejando a misandria dela, assim como toda mulher de esquerda, como toda mulher feminista e leftist.
Só que daí, no relacionamento dela com o homem dela, ela não vai querer abandonar os estudos dela, ela não vai conseguir abandonar, não vai querer abandonar o trabalho dela. E eu já disse várias vezes por que isso é ruim num relacionamento com uma mulher. Porque a mulher ela não é capaz de trabalhar mais de 40 horas por semana, até 40 horas por semana ela já sai meio que danificada. Ela já fica estressada, começa a criar um monte de problema dentro de casa, a libido dela vai pro saco, entendeu? E daí surgem esses casais que ficam meses e às vezes até anos sem transar. Mas enfim, essa mulher a mais de esquerda ou de centro isentona, ela vai se relacionar com um cara que está acima dela, tenha mais dinheiro que ela não vai querer abandonar o trabalho e os estudos dela, só que ainda assim ela vai querer que ele pague a maior parte das contas da casa, ou seja, ela vai querer que ele subsidie ela parcialmente. E eu já vi isso acontecer na minha vida pessoal. Eu já vi casais nos quais assim, o cara era de uma área de exatas, tinha um salário bom, a mulher obviamente foi fazer um curso de sociais na faculdade, e daí dentro de casa ela pagava a menor fatia das contas, e vinha com aquele papinho que no casal não existe o dinheiro de um de outro, o dinheiro é dos dois. Por quê? Porque ela tá dando uma de comunista no relacionamento, entende? Ela tá contribuindo menos e tá sugando muito mais. E se duvidar, ela ainda usava aquele argumento da desigualdade social e do patriarcado, do porquê que o marido que tem um emprego da área de exatas tem um salário tão alto que ela, que faz área de sociais. Enfim, então veja que dos dois lados, tanto a mais de direita conservadora quanto a de esquerda feminista, elas não querem cumprir um papel de gênero feminino, não querem que o homem tenha o direito de exigir nada delas, mas elas querem exigir do homem sem oferecer nada em troca, ou oferecer pouquíssimo em troca, porque como eu já disse várias vezes, eu vou ficar batendo essa tecla, elas querem se relacionar com um cara que esteja acima dela, e elas querem que ele subsidie a vida dela totalmente ou parcialmente. Agora vamos prosseguindo. Por isso que aquela parte do o homem tem que proteger e prover, quer dizer, cumprir o papel dele totalmente, e a mulher tem que só honrar, tem que só cumprir parcialmente o papel dela. Por isso que eu cheguei e bati na tecla, olha, correção. Se o cara vai ter que proteger e prover, a mulher vai ter que servir e obedecer. Responsabilidade com autoridade. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. E veja como é que é esse arranjo de relacionamento. A mulher quer um homem que esteja acima dela, que vai subsidiar o estilo de vida dela. Resumindo, ele tem responsabilidade sobre ela. Se ele tem responsabilidade sobre ela, ele automaticamente tem que ter autoridade sobre ela. E agora a conclusão final do porquê que esse meu argumento está correto, eu vou defender ele até o fim. Porque veja bem, se a mulher ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, seja em status, financeiramente, academicamente, profissionalmente, e ela quer ser subsidiada pelo homem, veja bem, é do interesse dela não só honrar o homem ou respeitar o homem. É do interesse dela não tornar a vida dele estressante, não ficar dando dor de cabeça, não ficar criando drama a troco de nada. É do interesse dela obedecer e servir ele e tornar a vida dele mais fácil e mais agradável. Eu até discuti no Hangout com a Sociedade Primitiva que o que é uma mulher alfa. Digamos, o homem alfa e a mulher alfa são as duas versões, a do masculino e do feminino, que garantem famílias mais extensas e mais saudáveis, com uma quantidade maior de descendentes. Sendo assim, o homem alfa é aquele cara que vai ser o protetor, o provedor, ele vai trazer o máximo de recursos possível para que a família dele não passe a necessidade e até mesmo se expanda com o máximo de descendentes possível. O que seria a mulher alfa? A mulher alfa é aquela mulher que é tão agradável, que cuida tão bem do marido e dos filhos, que ela torna a casa assim um paraíso. O homem ele sai do trabalho, ele não tem vontade de ir pro bar, ele tem vontade de ir para casa para ficar com a família, com a esposa e com os filhos, e ela está disposta a ter o máximo de filhos possível. Ela gosta de ter filho, ela gosta de cuidar de filhos. Então veja bem, nos papéis de gênero atual, o homem é exigido que ele se torne esse alfa. Mas a mulher não é exigida que ela se torne esse alfa. E no relacionamento a mulher tem o direito de exigir tudo, o homem não tem direito de exigir nada. Conforme como sociedade primitiva, parece que hoje em dia o homem não tem nem direito de exigir exclusividade, exigir fidelidade ou lealdade, porque é divórcio, traição a troco de nada. E prosseguindo nesse ponto final.
Já que a mulher quer se relacionar com um homem acima dela, ela tem que contribuir o máximo possível para a ascensão do homem dela. Ascensão em status, ascensão profissional, ascensão acadêmica e financeira. Resumindo, é do interesse dela não criar problemas na vida do homem. É do interesse dela não criar dramas a troco de nada. É do interesse dela não dar estresse para o homem. É do interesse dela fazer com que a casa seja um ambiente mais pacífico e mais harmonioso possível. Porque ela quer que ele cresça o máximo possível, porque ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, e ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente ou parcialmente. Quer dizer, quanto mais o homem crescer, mais ela vai ficar satisfeita e mais ela vai receber recursos. Compreende? Então essa ideia de que, ah não, mas tu está exigindo que as mulheres sejam escravas ou sejam submissas. Não, eu estou tentando fazer um arranjo no qual todo mundo fique satisfeito, no qual até a hipergamia da mulher fique satisfeita. Então, para a mulher, é do interesse dela servir e obedecer o marido dela. Porque isso vai satisfazer a hipergamia dela de se relacionar com um homem que esteja acima dela e vai satisfazer a outra parte da hipergamia dela que faz com que ela queira receber o máximo possível de recursos do marido. Então, a mulher que fica criando problema, que não está disposta a tornar a vida do companheiro dela mais fácil, ela está pedindo para fracassar. Ela está pedindo para fracassar, ela está pedindo para ser frustrada. A questão é que o cara de respeito, que se respeita, o cara que se valoriza, ele só vai proteger e prover para uma mulher que vai servir e obedecer ele, porque isso é do interesse da mulher. A mulher ela vai ter acesso aos recursos que vão vir da ascensão dele. É do interesse dela que ele cresça, porque ela exige que ele subsidie ela. E por esse vídeo é isso.